não é popular, né? Não é popular falar, mas quando Jesus, a gente fala fala da lei de Moisés, fala da lei de Deus, é uma coisa a mais para trazer uma consciência dos nossos pecados, do caminho de salvação. É tipo assim, a gente tem muitas passagens na Bíblia que elas trazem o nosso coração e voltam a Deus, que voltam a Jesus como caminho. Mas Jesus ele falou muito sobre a condenação, que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. E isso que é assim de a gente glorificar Deus, por quê? Porque quando a gente fala dos atributos de Deus, Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, e isso entra nessa justiça que às vezes as pessoas elas não entendem. Eu falei com uma menina ontem de ontem no ônibus, e aí quando ela perguntou, né, ah, mas por que que a gente precisa ser salvo e do quê? Aí essa aqui é do quê? Que não tem como, a gente tem que falar condenação. Porque quando a gente fala que os nossos pecados afrontam a Deus, a gente fala que nós temos um Deus que é justo, um Deus que é santo. E a ira de Deus, quando eu falei a ira de Deus está sobre nós, era para estar sobre nós, ela falou, mas ira é pecado. Como é que Deus ele pode se irar se ira é um pecado? E a ira de Deus é santa. Essa aqui é a questão. É uma ira que faz parte do caráter da justiça de Deus. Porque se Deus ele não se irá contra o pecado, aí que ele seria o quê? Um Deus injusto. É que nem um pai. Imagina, e é uma ira, essa aqui é a questão. É a ira santa contra o pecado. Vamos dizer, uma menina que é violentada. O pai daquela menina, você acha que ele vai ficar em paz? Ele vai olhar e vai falar: ah, tudo bem, você fez isso, passar a mão na cabeça. Não, o pai vai ficar irado, porque ele se ira contra o pecado. Se o nosso Deus não se irá contra o pecado, e não só contra o pecado, mas ele se ira contra o pecador, que muitos falam, não, mas ele ama, e ele ama. Só que a ira de Deus também está em quem pratica a ação, em quem pratica o pecado. Então é por isso que imagina o que é a glória de Deus, a presença de Deus. E a glória de Deus é como você está diante de Deus que é 3 vezes santo, né? Os anjos falam, eles veem a santidade de Deus e falam, é santo, santo, santo. E quando Moisés fala, Deus, eu quero estar na tua glória, Moisés fala, nenhum homem pode habitar na minha glória, porque ele não estaria, não continuaria vivo, estaria morto. Aí a gente vê que é como o que é o inferno? O inferno, e aí, olha isso. Eu ouvi uma pregação uma vez que falou assim: muitos pensam que o inferno é a ausência de Jesus, né? Porque, ah, imagina, a gente tem a presença de Jesus. Imagina ficar sem Jesus. Só que, essa que é a questão. Aí eu ouvi, eu falei, meu Deus, que pesado. Fala assim, mas o inferno, ele é tão destrutível assim, por quê? Por causa da presença de Jesus lá, mas a presença de um Jesus como juiz. E a gente tem esse temor porque Jesus ele deu a vida por nós, para que Deus que não ele não se agrada na morte do ímpio, Jesus ele tomou todo o cálice da ira do Pai. Então, todo o cálice que Jesus falava, Pai, eu passa de mim esse cálice. Não era o cálice da morte de sangue, porque se Jesus tivesse medo da morte, medo dessa carne, Jesus ele não se entregaria na cruz, porque Jesus ele se entregou. Você vê que Jesus podia sair, Jesus tinha lá Pedro decepou a orelha, e Jesus falou: "Não, eu quero ir, porque o meu, eu quero ir para a cruz". Jesus estava com medo do cálice, que é o cálice da ira de Deus, porque toda a ira de Deus, Jesus ia beber. Então você vê o que é a ira de Deus, né? Como fala, nossa, se as suas misericórdias duram 1000 anos, e as misericórdias de Deus se estendem de gerações em gerações, e a sua ira dura só um momento, mas penso que é só um momento na mão de um Deus irado. Então, quando a gente vê todos os atributos de Deus, tanto a sua bondade como ele nos ama, e ele nos ama, nos fez a sua criação, mas ele também vê que a sua criação se voltou contra ele. Imagina 2000 anos só de pecado, porque isso, gente, o homem sem Deus, é isso que o homem sabe fazer. O quê? Pecar. O homem sem Deus é uma coisa que ele sabe fazer, em pecar, e Deus viu a maldade na terra, Deus viu Noé, os tempos de Noé, os homens se perverteram de tal maneira que Deus teve que olhar para aquele mundo e deixá-lo. Ele tomou e levou a condenação naquele mundo, levou a condenação por água. E aí você vê que Deus ele faz a justiça, porque ele é justo. Que nem eu falei, a linguagem, né, de um pai que vê uma filha. Então, todas as coisas que tem o pecado e que habita na terra, Deus, ele tem a sua ira. Então, essa ira, mesmo que a gente falar, ah, mas eu não matei ninguém, eu não fiz, é por isso que vem a consciência da lei, a gente já mentiu, a gente já idolatrou, já orgulhou. Idolatria, amar a Deus, amar outras coisas acima de Deus.
Então, quantos pecados que são que se a gente contar todos os dias é aquele lá? A gente começa, cada vez que a gente pecar, a gente marca lá, que nem na arca, vai escrevendo um dia, 2 dias, 3 dias. Imagina a quantidade dos nossos pecados diante de Deus. Então, é como o cálice da ira de Deus foi o cálice que Jesus tomou. Mas ele vai falar que quando Jesus veio, ele veio como cordeiro. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Só que aí ele fala, quando ele voltar, ele se levantará como juiz. Porque Jesus fala, agora é-me dado todo o poder do céu e da terra e debaixo da terra. Porque esse Jesus, ele morreu, ele trouxe a redenção, aqueles que o rejeitarem, eles já são condenados. E eles não têm o Cristo a quem recorrer. E Deus, ele dá tanta urgência porque ele fala assim, se vocês conhecessem o que é a condenação, que é o inferno, ele é ruim por causa da presença de Jesus lá, porque ele julgará, Jesus julgará. Mas ele fala, o inferno, ele foi pelo Satanás e seus anjos, né? Ele até coloca aqui, ó, Mateus 25:34, primeiro. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita. O rei os dirá: Vinde, Jesus falando, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse é aqueles que creem em Cristo. E Jesus vai olhar para nós e vai falar: Vinde, e vinde, benditos do meu Pai. Está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Então vocês veem. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo, Satanás e seus anjos. E aí tem outras partes que ele fala que o ímpio, ele vai também, junto com Satanás e seus anjos. Que o ímpio, toda a humanidade, fora de Deus, fora de Jesus, é ímpia. Toda a humanidade pecou. E é para lá que todos vão. E aí, quando a gente fala esse entendimento de que depois da morte a gente vai estar diante de Deus e a nossa alma ou já vai ao seio de Abraão, como foi o do Lázaro, ou já vai ao Hades, como foi o do rico, a gente entende como que é mais ou menos lá, né? Porque o rico falava assim: aqui eu estou ardendo e ardendo. E tem muita coisa na Bíblia que não necessariamente será literal, né? A gente não sabe falar se vai ser fogo, se vai ficar queimando lá, que nem fala, queimando que nem torresmo. Mas é a questão de que o inferno em si, Jesus ele usou nomes para falar o que vai ser. O que vai ser? Vai ser um lugar de aflição. E vai ser uma aflição que, assim, não tem fim. Sabe quando a gente fica ruim, ruim? E a gente sabe que a gente tem um alívio porque vai passar. Aquela, ou você tá doente, ou você fez alguma coisa, você tá naquele o pior dia. Pensa o pior dia da sua vida. Que você tá com dores e dores e dores. E você quer ter um alívio. Aí o Rico, ele falava, ele olhava, pior é isso, ele olhava para lá e aí ele falava, né? Eu vou falar. E ele falava pro Lázaro, Lázaro, ah, pode uma gota e vem aqui porque eu preciso me aliviar. E não tem, porque é como um lugar de tormento. Aí eu já vou até. Pode já falar, Jonathan. É interessante você falar isso sobre o tormento, porque quem já pegou dengue ou passou pelos sintomas do Covid sabe o que é uma porcentagem de aflição. Então é só multiplicar isso 1000 vezes mais e o tempo todo sem parar, sem alívio nenhum. Sim, e aquela consciência, né? Tipo, pelo menos é. Ou assim, ou vai passar, ou não vai conseguir, ou vai, mas vai passar com remédio, tratamento, mas você Daquela tem essa mensagem, consciência de alívio. verdade, você me enviou no grupo aquela mensagem do pastor Paulo, é Paulo Júnior, não é o nome dele? É, fala, Júnior. O que eu achei mais incrível é que as pessoas vão sofrer conscientes do pecado. Não é É. tipo, perdi a memória, eu não sei porque eu estou sofrendo. Elas vão saber, poxa, eu ouvi o evangelho. Se eu tivesse ouvido aquele dia, eu não estava aqui hoje. Se eu tivesse ouvido meu pai falando de Jesus, se eu tivesse ouvido meu irmão falando de Jesus, se eu tivesse ouvido aqueles brasileiros doidos lá falando de Jesus. Do Então, nada no meu Instagram, o que é isso? Uma carta. é muito importante a gente ter essa consciência e também mostra o nível da nossa compaixão. Porque assim como Deus não tem prazer na morte do ímpio, nós também não podemos ter prazer no sofrimento eterno do ímpio. É por isso que nós falamos sobre Jesus, que é a salvação da condenação eterna. É, que é até essa parte da gente vai lendo aos poucos, e assim, o que a gente pega um pouquinho da Bíblia,
tipo, a gente meditando, a gente vê, nossa, tem muita coisa aqui. Quando o Rico, ele vê, aí é essa parte que você falou, ele se lembrava. Ah, é tão forte assim que ele fala assim, ele se lembrava do quê? De quando na Terra, todas as oportunidades que ele teve. Então é muito triste, porque vão ter pessoas que vão estar lá, porque é uma realidade, que vão estar no inferno, elas vão lembrar da mãe que orou, elas vão lembrar do pai que implorou, elas vão lembrar do marido que ele não compartilhou, ou a esposa que compartilhou o evangelho, aí falou para ler a Bíblia e não leu, aquele amigo que falou para você, irmãs que oraram pela vida, todas as oportunidades que essa pessoa teve de se render a Jesus e ela não foi, ela não quis. E aí você vê que aí até o Rick ele falou assim, né? Teve uma parte lá no final, ele falou: "Nossa, por favor, fala e leva e coloca alguma coisa que essas pessoas estão lá, meus parentes, avisa elas aonde eu tô", e ele no inferno, né? Aí avisa elas onde eu tô, fala como é esse lugar, porque eu não quero que eles venham para cá. E aí você vê que ele fala assim, ainda que eu ressuscite um outro e fale, eles não ouvirão, porque ele já tem os profetas, ele já tem o Antigo Testamento. Então você vê que assim, a gente pensa, né? Nossa, seria tão mais fácil se alguém que já está no inferno hoje, no Hades, ele viesse, voltasse e falasse, se rende a Jesus, porque senão vocês vão para o lugar de eterno sofrimento e dor. Se essa pessoa voltasse, aí aqui a Bíblia fala, né? Mesmo que voltassem, eles não creriam. Então você vê como que a humanidade é, que Deus ele fala assim: eu já dei o necessário, o suficiente para que vocês possam crer. Que ele até na Bíblia fala, ele já tem os profetas que testemunhavam de Deus. E ele tá falando bastante, né? O Lázaro, o rico, já era de uma família, né, judeu, no judaísmo, dentro do judaísmo. Então você vê que ele já tinha os profetas testemunhando de Jesus, e ele mesmo assim não creu. E a gente tem hoje os profetas. E ainda que fosse alguém do Hades falar para eles, tem gente que tem o coração tão duro, por isso que vem a oração, que ainda que descesse do que subisse, estava no Hades, que subisse e falasse, não venham para cá, eles não iriam crer. E aí a última parte que ele fala, né? Que é um sofrimento que além de você lembrar, aí essa é a pior parte, que é o eterno. Tem gente que fala, né? Vou pecar 70. Não é justo, porque eu pequei 70 anos, minha vida. Aí depois eu tenho que ficar 70 anos no inferno, porque eu só pago o que eu pequei. E aí não, porque a afronta é contra um Deus eterno. Então, se a afronta é contra o Deus eterno, a condenação ela é eterna. Aí o exemplo bom que ele dá, né? Ele fala assim, imagina como a gente pode pensar a eternidade, que está fora da nossa realidade, é eterno. Aí ele fala: imagine um Monte Everest, o maior monte da Terra, que litro de rocha, né? Volume de rocha. Aí ele fala: vem o BenTV. Ele vai lá, ele bate 3 vezes o bico, bica 3 vezes. Aí daqui 1000 anos ele volta, ele vem de novo e bica mais 3 vezes. Aí daqui 1000 anos ele volta e bica mais 3 vezes. Quando esse passarinho consumir todo aquele monte, aí você pega e coloca outro no lugar, para que ele volte e vai 3 vezes. Ou seja, não para um sofrimento que a pessoa continua e ela não tem como parar, não é eterno, tipo, não tem volta. Ele falava assim, nossa, vem aqui, né? Ele fala, Lázaro, traz para mim uma água, eu quero me refrescar, eu preciso sair, porque é alívio, eu preciso de alívio, é dor, é dor, é dor. E aí ele falava, não, porque há um abismo entre nós, que a gente não vê o inferno, não vê o céu, não vê. Por quê? Porque provavelmente outra realidade, né, que a gente fala dimensões, outras dimensões, que é a dimensão espiritual, a gente não vê. Só que aí ele falava assim, tem um abismo entre nós, que aqueles que estão aqui embaixo não podem vir para cá, e aqueles que estão lá em cima não podem descer ao Hades. Tipo, a gente, já nos céus, a gente não tem nenhum acesso ao Hades, porque a gente já vai ter a presença de Deus. E ainda mais, depois, quando Jesus voltar, essas almas que estavam só no Hades, que soltavam a alma, e quando Jesus voltar, os corpos ressuscitarão, por isso que fala aqueles versículos, e os que dormiram estarão, eles ressuscitarão primeiro, aqueles que foram antes ressuscitarão, os corpos ressuscitarão, e a gente vai se revestir, é necessário que o corruptível se revista da incorruptibilidade, que aí vai ser eterno, é por isso que a gente vai ter uma eternidade com Deus, vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, e aí aqueles que são os ímpios que já estão no Hades, o corpo deles vai ressuscitar para que eles vão a esse Guiena, que é o Guiena, que é o inferno, né? Não vai, ele até fala, né? Não foi inaugurado ainda, porque os corpos não estão nas almas, está tudo separado ainda, Jesus não voltou,
Mas quando Jesus voltar, aí os corpos eles vão para esse inferno que é para Satanás e seus anjos, onde aí fala, onde o verme está, onde o fogo não apaga, que é, não sabemos se é literal em si, mas a figura é um lugar de tormentos, de dor, que você não quer que ninguém vai para lá. Aí você pensa, nossa, a minha mãe, meu pai, a minha família, os meus amigos, eu não quero que eles vão para lá, porque depois da morte não tem mais um caminho de volta. Não tem como você falar, ah, mas Deus ele vai se lembrar de mim, Deus ele vai olhar, ele vai não, porque todas as chances já foi dada. Aí por isso que muitos falam, né, a Igreja Católica falou muito de purgatório. Não, mas ele morreu e ele era ímpio. Ah, não, mas você na Terra pode apagar o preço aqui do seu parente, e aí ele tá num purgatório para se lavar um pouco, porque ele tem só um pouco de pecado, aí ele no purgatório vai lá, faz algumas coisas, aí ele tá pronto para ir pro céu. E não, sabe, é tão sério que Jesus fala: leve o evangelho. Leve o evangelho, porque se vocês não levarem o evangelho, essas almas que já estão condenadas, porque muitos perguntam assim, né? Ah, mas aí se a pessoa já está condenada, e aí eu vou falar para ela o evangelho, ela vai ser condenada aí, que ela vai ser mais condenada ainda. Eu falei, não, ela já está condenada. Que nem falar, né? Eles vão lembrar Sim. das oportunidades, todos já estão condenados. A gente falando ou não o evangelho, a condenação vem pelo pecado. Se todos pecaram, todos morrem. E aí é por isso que vem aquele, nossa, a gente precisa compartilhar o evangelho, sabe? Não ter vergonha, não temer. Porque ainda que a gente fique, vem muitas vezes na nossa mente, né? E isso quando a gente já começa a pregar o evangelho dia após dia, e Deus vai dando sabedoria, hoje, assim, eu percebi, nossa, eu pego 2 ônibus. Eu pensei assim, eu acho que hoje eu vou pegar um ônibus, né? 2 ônibus, eu falo com uma pessoa. Nossa, eu falei, Jesus, eu peguei 2 ônibus de ida, 2 ônibus de volta. 2 ônibus significou 2 pessoas para compartilhar o evangelho e 2 ônibus depois na volta. Aí foi essa menina, né? E ela falava, mas o seu Deus, a moral é diferente, porque você pode achar uma coisa que é certa e eu posso achar uma coisa que é errada. Esses são sábios do mundo, né? É realmente sábios do mundo, que você está sabendo mais que Deus. Que eles falam, mas eu falei, e a gente fala com amor, né? Que eu falei assim, ó, se você me conhece, você só me conhece pelo que eu falo, quem eu sou. Você só conhece a Deus, não o que você cria da sua cabeça, porque muitas pessoas criam a Deus, que elas querem. Por isso que nenhum Deus pensaria no Deus como é o nosso Deus, que esse é um Deus que nenhum homem criaria, que é um Deus, ele é santo, ele é eterno, ele é incrível, né? Mas aí quando você fala de Deus que ele é justo, aí ela fala, mas eu não acho justo, eu não acho a moral. Então é por isso que o nosso trabalho é jogar semente. Aí tanto que falei, né? Falei semente, nunca mais talvez vou ver a menina, nem peguei o Instagram dela. Aí eu falei, devia ter pego. E ela no, aí eu no metrô falei, eu vou pra cá, você vai pra lá, eu vou pra cá. E ela ouviu o evangelho. Aí depois teve, e outras pessoas, aí eu falo, graças a Deus, assim, é bom, sabe? Isso aí, e semeando, semeando, porque eu fico semeando, aí cai em boa terra, eu falo, graças a Deus, sabe? Aí tem uns que tem o coração quebrantado, tem o que eu falei, e aí ele é católico, né? E eu ouvindo assim, nossa, sabe, explicando, nunca tinha entendido assim, sabe? Nunca tinha entendido. Ele, nossa, mas você falando me deu uma paz. Aí eu falo, né? Essa paz é a paz que Deus dá, não é o que o mundo dá. Então você vê que quando a gente não teme, não tem vergonha, Deus dá sabedoria para a gente compartilhar o evangelho. E também é como Jesus se fez homem, sabe? Ele veio para falar com os homens. Então, como a gente está falando no dia a dia com as pessoas, elas veem que a gente é igual a elas. E quando a pessoa percebe que você está falando de igual para igual, isso é muito importante no evangelismo, né? Porque eu vejo a igreja assim, e a igreja ela tem Deus separou papéis dentro da igreja para cada um. Eu mesmo vejo que quando fala de ministro, Deus separou ministros, ministério para alguns serem pastores. E eu vejo que, por exemplo, Deus ele nunca chamou uma mulher para ser pastora, para ser ministro para ela. Agora você vê que as mulheres compartilharam o evangelho do reino assim de muitas e muitas formas, porque Deus ele chama que nem comércio, as mulheres que sustentaram o evangelho de Cristo, que sustentaram o ministério de Cristo. Então, tem coisas que, assim, você vê que na igreja tem os cargos, que tem pessoas que Deus deixou lá. Aí eu falei, Deus, o que não é preocupar, que eu não ocupo, eu ocupo o meu lugar, que é aquilo que o Senhor separou para mim. E aí você vê que uma coisa que todos podem ocupar, evangelista, evangelista, porque todos foram chamados para a grande comissão, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ele até fala assim, né? A grande comissão é chamada grande por quê? Porque faz parte da igreja.
são tantas pessoas, tantas almas, que aí você fala, nossa, mas é muito, Jesus, é muitas almas. E aí você vê que Deus, ele dá sabedoria a tudo. Quando, às vezes, a gente vai com os adolescentes, né, evangelizar. Aí, Deus, ele, eu leio nas passagens, e a gente vai pegando experiência. Uma vez a gente foi com um grupo muito grande de adolescente para falar com uma pessoa. Gente, a pessoa ficou assustada, que ela falou, ai meu Deus, muita gente. E tipo assim, eram adolescentes, e aí sabia que eu gosto de falar evangelho, né? Mas todo mundo tem que gostar de falar evangelho. Aí, mas todo mundo deixou para falar. Aí eu fiquei falando com um moço lá, ele até tava no comércio, assim, sabe? Tipo, atendimento, assim, mas do lado de fora, tava mais de boa. E aí ficou um monte esperando lá fora. Aí depois eu vi, né, que assim, Jesus ele até vai e separa dois em dois. Por quê? Porque a gente é tanta alma. Se tem muita gente, a gente pode ir indo de dois em dois. Porque um, às vezes, é ruim, porque um, eu sou meio que nem eu tô falando com uma pessoa, eu presto muita atenção na pessoa, eu não presto atenção no ambiente. Então, tipo assim, sempre vai de dois, porque aí um tá cuidando do outro. É a questão da prudência. E aí você vê que Deus, Jesus, ele é sábio e ele se preocupa até na logística em si, né? A gente falando, porque se a gente for com muita pessoa, uma pessoa vai ficar assustada. Tinha muito adolescente e todo mundo lá, parado, sem fazer nada. Eu, gente, a próxima vez a gente vai lá, aí vai dividir de dois em dois em dois. Aí quem, né, tem mais experiência, aí vai com um que é um pouco mais novo, quem tem mais experiência. Então, quando a gente ensina, e aí tem uns que, mesmo que tem mais idade, aí não tem, ainda não tem experiência de compartilhar o evangelho. Falei, não tem problema, vamos nós três, a gente ensina três a falar evangelho, quando vocês aprenderem a falar evangelho, vocês vão com outras pessoas, aí vocês ensinam essas outras pessoas a falar evangelho, que aí tem que ter mais sabedoria, né, porque adolescente também não pode, assim, na rua, totalmente. Quando eu fui com coisa, eu também falei mais em comércio, então, se quiser falar, pode levantar a mão, que eu vi o. Pois é. Aí também vem muito assim daquilo que a gente já tem. A gente tem o evangelho, que é a grandeza, é o poder de Deus. A gente junta com a sabedoria, isso que a gente está fazendo, o poder de Deus, que nem eu falei, nossa, isso cai sempre. A primeira coisa é a oração. E a gente, primeira, né? Primeira e sempre, constante oração. A gente está orando tanto pela escrita, a gente está orando pelas almas, está orando que eles ouçam o evangelho. Aí vem a parte depois do estudo, porque estudo é a sabedoria de Deus. Ai, como eu vou falar com esse povo? Porque quando a gente estuda, a gente fica mais ágil, assim, daquilo. Antes era muito difícil quando eu ia falar com o muçulmano, aí às vezes a gente bate na tecla, só que aí uma abordagem que a gente faz diferente por conhecer mais aquele povo é uma abordagem que já abre mais o coração deles. Então, assim, então agora eu entendi que eles veem, eles ouçam. E aí vem a parte do quê? Da logística, né? A gente já tem o estudo, a gente já tem a oração, é o poder de Deus, a gente já tem a sabedoria, e vem a terceira parte, que aí traz como que a gente vai fazer para entregar todas essas cartas. E aí a gente hoje tem a internet, né? Que assim, tá nas nossas mãos. Nossa, se fosse Paulo, acho que os missionários, né? Eles olhavam assim, eu vejo, sabe? Não sei se eles estão vendo a gente. Então, assim, nossa, mas como assim, gente? Eu tive que morrer para traduzir. Não, eu vi a história do Mianmar, o primeiro missionário de Mianmar, Judson. Gente, ele foi lá 6 meses, olhando aquelas letras lá, olhando aquelas letras, escutando, os sons, tu é o auauê, tá lá, lê, tu é, repete, tu é o auauê, e assim, não tem nada, não tem dicionário, não tem algo, mas ele ia com aquele coração, não, eu vou aprender porque eu vou falar nem que eu saiba uma palavra. Aí a gente vê hoje um Google Tradutor que a gente tá aqui fazendo tudo, a gente coloca um texto e envia. É a ação. Tem uns que traduzem um pouco errado, mas tá lá. Aí você fala, nossa, gente, se fosse naquela época, os missionários que tinha tudo na mão. E a gente tem hoje. Aí eu vejo assim, né, o povo, tanto da Índia, eles estão vindo, é alguma coisa que você coloca e as pessoas vêm e vêm a você. Eu falei, Jesus, acho que deve ter muita gente na Terra. Que de tanto que a gente tem que buscar e buscar. Aí a gente realmente a gente tem que buscar e buscar mesmo, porque senão a gente fica lá. Mas quando a gente já tá nesse meio, Jesus ele vai trazendo. E aí que vem a parte de quando a logística chega, aí a gente sabe como enviar as cartas. E depois eu vou mostrar para vocês. Aí não sei se vocês vão querer fazer, mas é muito bom. É um negócio que eu abri aqui no Google. É até da. Se eu for a irmã de Dina, ela já me chamou falando da casa dela. Quando ela receber o computador dela, eu coloco no computador dela do WhatsApp. É um que você salva uma lista de contatos, e aí você salva essa lista.
você coloca nesse do Google e ele envia para todos os contatos, tipo, para todos esses números. Você nem precisa adicionar. Eu fiz isso, você pega um grupo. Nossa, eu fiz a festa, né? Falei, agora, é agora a colheita. Aí eu fico suando enquanto envio. Eu fico, meu Deus, abençoa, Jesus. Pode ensinar a gente depois. Vou ensinar. Nossa, é muito, assim, eu peguei um grupo lá, eu ainda não enviei, porque eu espero um pouco, né, para o WhatsApp não achar que eu sou um robô e bloquear meu número. Mas eu peguei lá o grupo lá do Learning Knowledge, alguma coisa assim. Tem gente de toda a Terra. Aí eu salvei, você salva os números, tem mais de 100 pessoas. Aí eu salvei esses números, aí eu coloquei um vídeo, porque não dá para mandar áudio, né? Porque senão eu já tava mandando áudio já. Mas coloquei o vídeo, coloquei a mensagem resumida da salvação e uma pergunta. Aí depois eu vou enviar. E tipo, ele envia tudo assim, ó. Ele vai. Não, eu fico suando, eu fico, Jesus, abençoa. Aí ele fica. Só que assim, é um negócio muito prático, sabe? Eu falo, nossa, eu fiz isso com a IAF, como eu sou voluntária da IFOF, aí eu coloquei, né, adicione meu número, e aí eu te mando as coisas, mando, e aí eu nem preciso adicionar o número deles, porque, tipo, a lista de transmissão só recebe quem tem o seu número, né, que você faz uma lista. Esse é só os contatos. Eu falei, gente, agora que vai ser a colheita, aí eu já imaginando, né, ai, agora vai ser mais prático, aí eu vou enviar, eu já até coloquei o WhatsApp Business, a Rebeca que me deu essa ideia, né, eu lá, quebrando a cabeça. Nossa, toda hora que vem um de Bangladesh, aí eu tenho que abrir o negócio de Bangladesh. Aí depois veio do Paquistão, eu tenho que abrir o negócio do Paquistão. Eu falei, por que só não vem Bangladesh tudo de uma vez? Aí a Rebeca falou, por que você não faz assim? Tem um negócio no WhatsApp Business que tem uma etiqueta. Aí da etiqueta você coloca assim, Bangladesh. Aí eu salvo aquele número, coloco etiqueta Bangladesh. E aí, quando ele envia uma mensagem, aí eu posso sempre ter o site, sempre ter acesso ao site lá. Aí eu coloco, lê isso aqui. Aí tá lá na língua que eu baixei, tem o Joshua Project. Nossa, tudo que eu vejo de povos é lá. O Joshua Project tem um site que ele coloca na língua e coloca o evangelho, leis, aí ele fala com as 4 leis espirituais, aí explica bonitinho, tudo explicando. Você já viu? Hoje um paquistanês do Conect entrou no meu particular. Eu digo, meu Deus do céu. Não, comecei a conversar com ele hoje, mas tu sabe, né, que eles têm outras intenções por trás. É só você falar do respeito mesmo, porque quando você fala de respeito... Eu saí do grupo. Do Conect, você saiu, né? Eu saí, sabe, porque eles estavam sempre entrando no meu privado e um mandou as fotos para mim, olha, eu fiquei aterrorizada. Aí você pode... Geralmente eu faço... Não, sabe o que eu vou fazer? Eu envio o evangelho e bloqueio depois. Que eu ainda tenho compaixão, sabe? Eu fico... tenho compaixão. Na verdade, você tem que fazer assim, marido, o meu celular não baixa nada, só baixa quando eu quero. Você tem que colocar nas suas opções lá. Não sei se você coloca mídia, depois eu te mostro. E aí você só baixa, você já até sabe, né? Você fala, não vou baixar essa foto, o que é? O que você me mandou? Aí você vê e você não baixa. Mas, tipo, é bem essa questão, sabe? Eu ainda fico com aquela compaixão. É ímpio, né? Pois é. Em breve nós vamos estar juntas. Eu estou orando e preciso receber você na minha casa. Nós vamos marcar. Eu falei, Mariduína, a Gisele, ela é do Nordeste, ela vai vir pra cá. Aí eu falei, dá até pra gente se unir. Vai que eu sou convite também, vocês vêm também. Aí a gente vai lá. Um café junto na minha casa. Eu vou esse ano, eu só não sei o mês, mas eu vou. Você vai jantar na minha casa, Mahasayuri. Viu? Isso, aí a gente toma um café, eu levo coisa aqui pra gente comer. Irmã Liduína, você mora onde em São Paulo? Eu moro, olha, atualmente, eu estou morando pertinho do Shopping Aricanduva, no Jardim Itapema. Não, Jardim Itapema mesmo. Itapema. Do lado da casa. É bem pertinho da casa dela. Nossa, eu andar 2 ruas, cheguei. Vixe, que coisa boa! É que eu tenho as provas. Não, mas eu já tinha que ter ido já. É que eu tava fazendo as provas. Agora dá para ir, Mariduína. Nós vamos conversar. Viu? No privado. Perto da igreja do pastor Davi.
Não, eu tenho que, do Davi tem que pegar 2 ônibus. Mas é 30 minutos de carro. De ônibus é 1 hora. Mas é Hum. bom, que nem eu falei, gente, o ônibus. Eu acho que eu Nós vou só vamos ter de ônibus na vida. Uber, nós vamos de Uber. É, não, o ônibus é bom porque dá para evangelizar todo mundo. Sentar uma pessoa já achei. Porque às vezes eu tenho que ir atrás, né? No ônibus a pessoa senta ali. Oi? Quando eu estiver perto de ir, eu quero dicas. Tá Do, bom. do lugar? Fico perto. Sim, de um lugar que eu quero ir no Bom Retiro, eu quero conhecer a igreja do pastor Davi, eu quero ver Sayura, eu quero ver a irmã do Liduíno, eu quero ver Rebeca, eu quero ver todo mundo. Ai, que A lindo! Socorro vai ter que Podemos ficar juntar um na mês minha aqui. casa. Só ver todo mundo. Nossa, é pertinho. Aí você manda mensagem lá no Sky Center quando viu. O Jonathan é lá em Brasília, né? Brasília, passei em Brasília, hein, Jonathan? Passei. O Jonathan estava fazendo, era pamonha, muitos milho, eu fiquei tanto querendo, queria tanto comer uma pamonha daquela, Jonathan. Falar para vocês, aqui está tendo um evento de jovens e esse ano eu estou como líder regional. Eles estavam querendo Sim. fazer evento para 1.000 pessoas, então essas pamonhas para ajudar na Bastante. despesa. É muita Ai, coisa, que gente, lindo! mas é para a glória Aí o de povo Parabéns! trabalha, né? É bom. Que fica bastante esses congressos. Já até manda, Jonathan, manda do Sky Center para eles. Porque como tem muito, assim, aí você começa a enviar. Geralmente, quem é que vai para o Sky Center é que quem já tá, às vezes, eu gosto de línguas, o povo da YF foi bastante, bastante do Sky Center. Tanto da Assembleia, a irmã Liduína veio, mas veio menos, assim, porque o povo ainda pensa, né, é difícil, difícil. Eu falo, gente, não é difícil, não é difícil. A gente vai tudo junto, e É Não, tá indo de difícil, pouquinho em mas não é pouquinho. impossível, Sayuri. A Liduína, é difícil sim. é isso aí, hoje. Eu até já conversei com o líder nosso aqui, o líder estadual de jovens, que ano que vem eu quero trazer uma turma só da nossa igreja para esse projeto. Ai, que bom. Eu vou até. Nossa, eu lembrei agora da irmã Liduína. Eu vou até mandar. E eu coloquei nas regras do AF Connected. Porque assim, eu não tinha colocado nenhum Paquistão. Eu não enviei o povo do Paquistão, que eu fiquei assim, né? Falei, não sei, que lá tem a do Brasil aqui, né? O povo que nem sabe de nada, tá? O povo que às vezes nem é cristão. Eu falei, vou colocar lá para não chamar ninguém no privado. Aí, quando chama do Sky Center, pelo menos é Sky Center, né? Que a gente ainda tem essa a maturidade aqui. Mas eu vou enviar, povo. Não, é que assim, é difícil. Paquistão é difícil. Paquistão, Bangladesh, Índia. Mas é porque o povo, assim, você não sabe com quem está falando. Então, aí, quando você já começa a conversar dia após dia, aí eles já te tratam, já tratam como você está falando, aí eles te respondem. Então, é você falando, mandou algo, aí você responde com sinceridade, não é meu coração. E eu já até compartilho o evangelho, eu falo, não, porque Jesus, esse coração, você precisa ouvir um outro coração, que é de Jesus, porque você não precisa disso. Uma vez eu falei para um outro lá, né? Nossa, mas você não precisa, porque você pode ter uma família. Aí, nossa, isso quebrantou o coração dele, porque é isso que eles, sabe, é como tudo que o homem vai satisfazer, se ele não satisfaz em Deus, e Deus, ele deu coisas boas para os homens. Ele deu o casamento, e aí muitos que falam, né, estou procurando isso e aquilo. E aí você coloca um versículo da Bíblia, procure alguém que te ama como Jesus ama. E aí você vai, e a partir daquilo que a pessoa enviou, você responde no evangelho. Então vem muito disso da parte de que você está conversando com alguém, e aí aquilo que você está conversando, que nem você sempre fala, né? Jesus estava lá no poço e falou, me dá água de beber, e já compartilhou que é a água da vida. Então é pegar essas situações do dia a dia, mesmo que às vezes seja inconveniente, que seja difícil, mas assim, o que eu sempre vejo assim, falei, nossa, se eu estivesse na Indonésia, eu tava correndo risco de morte. Aqui talvez aqui é um pouco mais tranquilo, né? Nunca se sabe, né? Mas é diferente quando a gente está em situações assim, de risco, então a gente tem essa prudência, mas eu falei, sofrer pelo evangelho a gente sofre, e isso faz parte, mas que a gente ame as almas e que elas possam ver o evangelho. Então vem muito dessa parte, eu coloquei essa até a pregação eu enviei, né? Do inferno, porque ele traz assim, tanto eu coloquei no final da minha carta, dessa parte sobre a condenação. E tá muito claro lá que Jesus, ele pagou o preço
e que aqueles que não o aceitam, ele é como juiz. E até o muçulmano fala, né? Ah, Jesus vai julgar, Jesus vai julgar. E aí eu penso, nossa, mas como eles sabem que Jesus... Não que eles falam, eles não falam que Jesus vai julgar, mas que Jesus voltará, assim, em glória. Então é meio confuso, né? Que eles falam que Jesus voltará em glória, porque talvez ele tenha sido um bom profeta, né? Muito bom profeta. E às vezes tem uns que até falam linguagem de filho, mas quem é muçulmano, muçulmano mesmo, já fala, Deus, Alá não tem pais, Alá não tem filhos, Alá não tem amiga, ah, minha amiga, Alá não tem... E aí você vê que Jesus ensinava, ensinando a orar ao Pai. Você vê que Jesus, ele falou muita coisa que explicou a lei. Então, se eles estão baseados na lei, a gente vai explicando Jesus. E aí, no final, eu coloquei a abordagem da condenação, que aí é, sabe aquele, se o homem não tá lá, ele... E uma vez eu li só sobre a condenação, sobre o inferno. Aí eu percebi, eu falei, nossa, se pregassem mais nas igrejas hoje sobre isso, a gente teria mais temor, e temor assim, diante do pecado, temor a Deus. Não que a gente não tenha certeza, porque a nossa salvação é conquistada, é perdoada. Mas a salvação faz parte, o arrependimento de todos os dias, de falar, nossa, se o pecado ele foi tão grande a ponto de matar o filho, se o meu pecado é tão grande que deu uma aflição e é eterno, aí eu falo, nossa, então realmente muda a nossa vida, muda a nossa concepção. Então as igrejas, elas seriam, assim, santificadas com a pregação, santificadas com toda a pregação que está na Bíblia, não esconder nada. Aí quando às vezes, e eu falei, quando eu vi essa pregação, aí no ônibus, aí eu já falando, é a primeira vez que eu vou falar do inferno para alguém, porque eu nunca tinha falado, já falando, mas por cima, sabe, da condenação, aquele que a gente passa, né? Ah, se não vai para o céu, você vai para outro lugar. Como se a gente tivesse medo de falar. E Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. E eu falei, e aí eu falei o quê? Características, né? Não aquilo, você vai ser condenado. Porque realmente, até na pregação, Jesus não conseguiu salvar todos que estavam andando com ele, Judas se perdeu. Então, por melhor, assim, por mais orientado que o pastor seja, que ele faça, vai ter uns que vai se perder, que vai ser a perdição. Mas aí, eu até falei, eu falei da parábola dessa história, porque aí quando você descreve, a pessoa tem consciência. Então, às vezes, ao invés de não é condenar, porque muitos falam, não fala do inferno porque a pessoa fala que está condenando ela. Mas aí além de você se colocar no lugar, geralmente eu falo de mim primeiro, né? Falo, não, porque eu mereci a condenação. Quando você fala eu, aí a pessoa, nossa, mas você é igual a mim, você também é pecadora. Então a pessoa já entende que também ela poderia estar naquele lugar. Ela até pode estar no lugar se ela não ser salva. Então aí é a abordagem da gente pegar tanto da lei, da consciência do pecado, de Jesus, morte e ressurreição. E aí no final, se vocês quiserem colocar, podem colocar uma passagem. Então, tanto da salvação, condenação, porque Jesus é a pedra de esquina para alguns de tropeço, Jesus é a pedra que é a rocha da nossa salvação. Então, apontar esses dois caminhos é o único caminho a Deus, e o outro fora da sua presença, que é a ira de Deus, é o cálice da ira de Deus. Então, a gente fica até com mais esse amor e fervor no coração, de correr para essas almas, de correr para compartilhar o evangelho, porque elas já estão condenadas. Mas se a gente compartilha o evangelho, elas podem ter a vida eterna. Aí a gente tem até mais essa consciência, nossa, a vida eterna foi o melhor conquistado, foi o melhor tesouro conquistado para mim na cruz. Porque tudo vai passar, mas a eternidade é sempre, sempre. Então, sempre na presença de Deus que é santo, santo.